Oi, gente! Começando mais um DRCast, o seu podcast sobre saúde física, emocional e qualidade de vida. A gente falando sobre saúde, aquilo que realmente importa, né? Não procurar a saúde só no momento que nós estamos precisando, mas procurar como prevenção. Todo mundo está vivendo aqui e a gente não tem segurança exatamente de nada, a menos que a gente já busque conhecimento, comece a aplicar na nossa vida. E se você não sabe, as maiores doenças, elas são prevenidas através da boca, da alimentação e também da qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, porque é um cuidado com os pequeninos, né? Com aqueles que são tão importantes na nossa vida. Você, papai, mamãe, você que é madrasta, você que cuida, ama tanto esse ser iluminado como vovó, vovô, é o seu afilhado, sua afilhada. Fica nesse podcast porque a gente vai falar sobre tudo nos primeiros aninhos de vida com uma pediatra muito especial que está aqui hoje, que é a doutora Daniela Escaglion, né, doutora? Seja muito bem-vinda, você que é pediatra no Hospital São Judas. Hoje, inclusive, é um oferecimento do cartão Tadeu, que é um cartão de benefícios, que tem assistência também na pediatria para cuidar dos pequeninos e conscientizar todo mundo do quão importante é a gente trabalhar com prevenção deles. Seja bem-vinda. Dani, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar dessa fase tão importante da vida que é a infância, né? É, a infância e assim, eu acho que essa parte quando nasce o bebê, nasce uma mãe, nasce um pai e nasce todos os familiares, como tio, como avós, fica todo mundo meio perdido, né? Pode acontecer, e te sobrecarrega isso um pouquinho, fala, meu Deus, quanta preocupação. Sim, acontece, mas quando a gente. Eu sou mãe, né? Quando a gente se Aham. torna mãe, a gente começa a compreender mais, né? Porque mesmo sendo pediatra, quando eu tive meu primeiro filho, foi tudo bem diferente, né? Então as inseguranças acontecem mesmo com a gente. Então é normal e é importante a gente ter esse acompanhamento, ter um pediatra para chamar de seu, né? Para a gente poder ter esse apoio e ter a quem recorrer quando precisar, Eu né? falo assim que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Com Então a mamãe certeza. às vezes sabe de alguma coisa, mas na hora que tá ali tão pequenininho, acabou de nascer, meu Deus, o que que eu tenho? Acho que nasce uma mãe, nasce uma insegurança Com junto, né? certeza, nasce uma insegurança. E falando sobre insegurança, eu acredito que isso é praxe e todo mundo já passou a questão da febre. Então, quando eu devo me preocupar? Porque é um recém-nascido ou é um bebê, tudo que acontece com um bebê é tudo muito mais preocupante, muito mais alarmante. E a questão da febre funciona da mesma forma para um bebê de 2 aninhos, na parte da infância, ali com 5, 10 anos, e um recém-nascido? Então, a febre sempre assusta, né? Eu, como mãe, quando meu filho teve as primeiras febres, foi bem assustador para mim e é bem normal. Mas a febre nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo, né? Significa que os nossos soldadinhos estão ali lutando e tentando combater uma infecção. Então, aquele númerozinho que aparece ali no termômetro, ele não é tão importante, né? O que a gente sempre tem que estar olhando é o estado geral da criança, né? Uhum. Se eu tenho uma criança que está mamando bem, que está bem ativa, né? Que está brincando, não precisa ter tanta preocupação, né? A gente tem sim uns sinais de alarme, né? Que a gente precisa se preocupar melhor. Por exemplo, um bebezinho de 3 meses. Um bebê de 3 meses, sempre que tiver febre, ele precisa de uma avaliação na emergência. Ou uma Uhum. criança que está com uma febre associada a uma prostração, né? Uma criança que está mais abatida, que está recusando os alimentos, que está sonolenta. Esse é um sinal de alarme bem importante que também precisa de uma avaliação. Ou aquelas crianças que apresentam uma febre por mais de 72 horas e não tem nenhum foco definido, tá? Uhum. Esses são sinais bem importantes, preocupantes, que, né, E quanto de precisam de febre, uma assim? avaliação. A febre, ela é uma temperatura acima de 37,5, tá? Mas nem sempre a gente medica. Como eu te falei, se a criança tá bem, a gente não precisa fazer a medicação, né? A gente observa o estado geral da criança. Falando em medicação é importante porque o hábito, né, de acabar medicando a criança em casa, falar: "Ah, não, isso aqui é uma febre, já vou dar um remedinho Sim. ali". Se não tivesse se esse remédio não foi orientado pelo pediatra, nesses casos, é preocupante. Sim, a automedicação sem prescrição médica é bem preocupante, né? Porque a gente pode errar a dose de uma medicação e até causar uma intoxicação na criança. Então, é um erro bem É. preocupante que a gente não deve fazer, né? Medicação sempre com prescrição médica. Então os sinais, assim, para os pais leigos, responsáveis, seria
prestar atenção nos hábitos da criança Com ali, na certeza, rotina. na Ela rotina. fugiu muito, é uma febre, mas ela não tá se alimentando, não tá brincando, não tá Isso. alegrinha. Então já vamos procurar o Os hospital. pais conhecem bem a rotina da criança, né? Então, se seu filho tá fora do habitual, né? Tá mais sonolento, tá mais abatido, né? Não tá aceitando mamar, principalmente os pequenininhos, né? Os pequenininhos, Uhum. eles não falam. Então, é muito difícil que a Que gente difí entenda o que tá acontecendo, né? Então, um bebezinho que começa a recusar o mamar, tá mais irritado, uma irritabilidade assim que é inconsolável, é um sinal de alerta que a gente precisa de atendimento médico. Nesse tema ainda, o que é exagero nos cuidados com a criança sobre esse assunto febre? Fora da faixa etária que eu falei, que são os menores de 3 meses, né? As crianças, quando começam a apresentar uma febre, o primeiro pico febril, por exemplo, não é necessário que a gente corra para emergência, né? Porque às vezes está começando alguma infecção, os sinais são bem inespecíficos, então não tem necessidade da gente, ao primeiro sinal de febre, ir à emergência. É importante que a gente tenha um pediatra que acompanhe essa criança sempre, regularmente, né? Para que a gente Uhum. possa recorrer ao consultório nesse momento e evitar exposições desnecessárias na emergência. E quais são, doutora, de uma forma geral, os maiores erros que os pais cometem nesse excesso de cuidado com os filhos ou na falta dele? Excesso de cuidado, por exemplo, o uso indiscriminado de antibiótico, né? A gente tem aquele hábito de, ao primeiro sinal de febre, a gente acha que é alguma infecção que precisa de antibiótico. Mas hoje em dia, a maioria das infecções são virais, né? E o vírus não é tratado com antibiótico. Então, esse excesso de medicação, de antibióticos, acaba causando uma resistência bacteriana. Ou seja, as bactérias vão ficando cada vez mais resistentes às medicações e as infecções cada vez mais difíceis de serem tratadas. E são fortes também, né? Sim, A doutora falou que os vírus não são tratados com com antibióticos. antibióticos. E são tratados normalmente com o quê? Com cuidados gerais, né? O vírus não tem uma medicação específica, né, que vá tratar um vírus. A gente tem que oferecer o conforto para a criança. Se a criança está com dor, a gente tem que oferecer uma analgesia, né? Claro, com prescrição médica, como a gente Uhum. conversou, né? Geralmente, os resfriados, a criança junta bastante secreção. Uma coisa que ajuda muito é a lavagem nasal, né? Que a gente tem que fazer sempre, fazer De forma habitual, na com rotina, né? certeza. Então, por exemplo, já inserir na rotina noturna da criança ou é Na melhor de rotina manhã? noturna. É. Depende, geralmente quando a criança, principalmente os pequenininhos, né, os pequenininhos têm um nariz muito pequenininho, então qualquer É. secreçãozinha acaba obstruindo o nariz e eles ficam com alguma dificuldade para respirar, né, podem ficar com um ronquinho, assim, isso geralmente Uhum. assusta bastante os pais. Mas a criança, se ela não tem nenhuma dificuldade respiratória, né, não é um sinal de alarme, e a gente resolve com lavagem nasal, né. Esse foi o excesso. E a falta? A falta O maior pecadinho, assim, na falta de cuidado, eu acho, assim, que não é uma falta de cuidado olhando pelo lado, pejorativo, às vezes de se atenção mesmo. Sim, uma coisa que vejo bastante, os pais têm muito medo das vacinas, né, de reações adversas, etc, e alguns tipos também específicos de vacina. Então eu acho que a falta principal, assim, seria a falta das vacinas, tá. Porque a vacina é o que oferece uma imunidade específica da criança, né, e previne contra vários tipos de doenças, então eu acho que esse é o pecado maior. Falando sobre automedicação, que isso eu acredito que é uma mania do adulto, né. "Ai, tô com uma dor de cabeça. Ah, eu acho que é uma inflamação. Ah, uma infecção. Então, eu já conheço, vou tomar esse remédio aqui", ou uma amiga minha indicou, ela tomou, conseguiu, tem um em casa, vou tomar essa medicação. E quando a gente fala de crianças, a gente fala de uma imunidade que eu não sei se ela é, assim, comparada à de um adulto. Sim. Então a automedicação, ela é um ponto de alerta. Agora, com o famoso antes era somente o Google, hoje com a famosa inteligência artificial, as pessoas vão lá e falam: "Ah, finge aí que é um pediatra, o que que eu tenho que dar para o meu filho, que está passando por isso, por isso, por isso", ou o que ele está sentindo com isso, com isso, com isso, e passa os sintomas ali. Me fala, isso acontece muito? Você recebe até o feedback de pacientes que fizeram isso? E quais são os riscos desse procedimento? Acontece muito, principalmente hoje em dia em relação às vitaminas, né, é uma dúvida, assim, frequente no consultório, os pais chegam já querendo que a criança tome uma vitamina, porque ele quer que seja uma vitamina para imunidade, né. Uhum.
Mas a gente só indica vitamina quando a criança tem alguma deficiência, né? Então, se a criança não tem nenhuma deficiência, é uma criança saudável, que está sendo bem nutrida, é desnecessário a gente inserir uma medicação que não vai fazer efeito nenhum, né? Uhum. Então, esse é uma das principais coisas que eu tenho visto, assim, com frequência no consultório. Entendi. É porque assim, eu vou confessar que eu também uso a inteligência artificial, se alguma coisa, Sim. nossa, saiu uma manchinha aqui, essa manchinha, tonalidade. Uma coisa é você ter a curiosidade, né? Sim. E outra é você se automedicar. É que não vou ser hipócrita de falar que eu também não faço. Você faz, Thalita? Thalita tá aqui tirando Quem foto da nunca, gente. né? Quem nunca, né? Agora, uma coisa é você fazer a ingestão de uma medicação que você não entende, você é leigo sobre Sim. aquele assunto e, né? E aí É acaba importante que a tendo gente sempre tenha uma prescrição médica, né? comparação. Vamos falar sobre comparação. Ah, o meu filho, quando teve isso, tomou tal coisa. Então, faz o seu filho tomar isso também. Sim, comparação é um grande erro também, né? Porque eu acho que cada criança tem um jeito, cada criança tem uma forma de se desenvolver, né? E essa comparação acaba gerando uma ansiedade nos pais e eu acho que, consequentemente, uma ansiedade e uma pressão nas crianças, né? Me veio até uma dúvida aqui, porque eu vejo que tem muito adulto que olha as coisas na internet, e principalmente quando são dicas caseiras, coisas que as pessoas faziam antigamente, ou alguém na internet dando uma dica aleatória. Tem que ter cuidado com essas dicas caseiras que as pessoas passam, e principalmente associada à medicação que essa criança está tomando? Muito cuidado, porque principalmente ervas, né? As crianças, às vezes, elas não podem receber alguns tipos de chás ou ervas que nós adultos já podemos, né? Então, pode ocorrer intoxicações. São coisas bem graves, assim. É Então, um eu acho ponto de que alerta. é bem importante que a gente não Mas faça é isso por conta frequente? própria. Acontece bastante. Eu acredito que aconteça também, porque eu fui uma criança que eu tomei muita coisa, Sim. né. Tô viva, mas assim, Principalmente ali abaixo dos 6 meses, né, tem aquela história do chazinho. "Ai, tá com é, cólica, dá um chá de alguma coisa", mas não pode, né. e antes dos 6 meses, basicamente só Só leite. leite materno ou se a mãe tem alguma dificuldade, né, a fórmula infantil própria para criança. A gente não usa água, a gente não usa chás, né, Uhum. porque tudo isso pode ser um risco para a criança, né. Não pode. De jeito nenhum. Inclusive a Thalita perguntou, né, ela Sim. falou assim: "Na minha cabeça não entrava, não dar água para criança, para o bebê, antes dos 6 meses". É que o leite materno é um alimento bem rico, né, então ele vai suprir todas as necessidades do bebê, a gente não precisa suplementar, complementar nada além do leite materno ou da fórmula infantil, né. A Uhum. própria fórmula infantil já vai a água na composição da fórmula, então a gente não precisa fazer nada além do leite materno ou da fórmula infantil. Eu acho que é mais uma necessidade da gente que sabe que a água ela é importante, a gente sente sede. É a Sim. mesma coisa do doce. Eu Uhum. vejo muitas mãezinhas falando assim: "Ai, eu vou comer o doce". Ele fica olhando pra mim, assim, me dá uma dó, eu não resisti, acabei dando docinho. Mas na minha cabeça, pelo menos, a criança ela não faz ideia do sabor daquilo. Não Ela, mesmo. ela, eu acho que ela tá olhando mais por curiosidade, né? Curiosidade, exatamente. A criança não conhece o sabor, ela não tem esse paladar ainda, né, então ela não tá sentindo vontade, é mais uma curiosidade mesmo de estar olhando uma coisa diferente, né. É mais o adulto que sabe que é gostoso, o docinho, E fica poxa. com pena e quer dar pra criança, né, mas isso é um grande erro também. Doutor, eu ouvi falar que a superproteção dos responsáveis com as crianças pode atrapalhar até na imunidade. Isso é verdade? É verdade, é verdade. A criança precisa ter um contato com o meio externo, né. A maturação da imunidade dele vem disso. Então a criança precisa ter contato com a natureza, ela precisa ter contato com o meio externo, a criança precisa de vacina também, como a gente falou, é um grande medo dos pais. Isso tudo atrapalha na imunidade, né. Como que é o nome dessa vacina que fica a marca até hoje? ABCG. ABCG? BCG. BCG? Aham. Ah, tá. E ela serve exatamente Pra formas graves da tuberculose. e por que que ela fica assim até hoje? Fica a Assim, nas marquinha. pessoas Aham. atualizadas? Porque eu A sou, né, de cicatriz. eu sou de 88, então vai Sim, que fica assim. fica. O meu filho tem também, fica a marquinha. Nossa, gente, eu olho pra isso daqui, dá uma dor. Essa que é a mais dolorida? Ela dói bastante, mas eles são pequenininhos, não tem tanta É, não tem memória. memória, né. Nem me lembro mais sobre isso daqui. Vitaminas. Tem aqueles gummezinhos
gostosinhos que as crianças amam, né, então é uma forma de dar um remedinho Sim. e eles nem reclamarem de estar tomando esse remédio. Então, eu compro porque é vitamina, então vitaminas Pensando na imunidade, né, vai são coisas melhorar. boas e pode, assim, deliberadamente? Não, a gente só faz, né, uma suplementação de vitamina se a gente tem uma deficiência. Então, a criança, quando vai no consultório, a gente acaba fazendo aquele check-up, coletando os exames, a gente coleta vitaminas, né, vitamina D, vitamina B12. Então, se a criança vem com alguma deficiência, a gente faz a suplementação. Uhum. Mas se a criança não tem nenhuma deficiência, e como eu tinha falado anteriormente, se é uma criança saudável, bem nutrida, não tem por que a gente utilizar vitaminas. É desnecessário, tá? É uma coisa a mais para o organismo da criança que não tá precisando. Esses dias eu até peguei no consultório uma criança com hipervitaminose, porque a mãe tava dando Hum. polivitamínico muito, né? Seguidamente, assim. Então, isso pode ocorrer, né? Ao invés de estar sendo um benefício, tá fazendo mal para o corpo da criança. Sim, a doutora falou sobre, suplementação. Suplementação é algo que suplementa ali na alimentação, porque tem que bater uma meta ou porque tem que, não pode ter essa falta, essa ausência. A suplementação que a gente faz, né, preconizada para todas as crianças, assim, menores de 2 anos, que é a suplementação da vitamina D, né, que ajuda ali no crescimento dos ossos, no fortalecimento da criança, e a suplementação do ferro, quando aos 6 meses que a criança começa a introdução alimentar, que ela começa a tomar menos o leite materno, né, ela começa a ter menos exposição ao ferro, então a gente faz essa suplementação, tá. Mas Uhum. até os 2 anos de idade, e a vitamina D a gente acaba suplementando, né, para evitar que tenha queda dela, assim, como a gente acaba não tomando tanto sol hoje em dia, né, a gente acaba suplementando até os 18 anos. As Mas as crianças, elas, bebês, eu acho que é até mas assim, as crianças elas devem passar por consultas e refazer esses exames, esse check-up de quanto em quanto tempo? anualmente, pelo menos. No mínimo, né? Aham. Entendi. Anualmente, tem que fazer esse acompanhamento. Os bebês menores de 1 ano, a gente faz o acompanhamento mensal, né, é importante, porque a gente precisa acompanhar o peso, né, a gente precisa acompanhar se essa criança tá com crescimento adequado, se a cabeça tá crescendo de forma adequada também, e todo o desenvolvimento, né, neuropsicomotor da criança. Então a gente Uhum. faz esse acompanhamento, dos bebês de até 1 ano, todos os meses. E os pais ficam, alarmados, assim: "Ai meu Deus, será que tá tudo certo? Será que tá crescendo certo? Será que tem alguma coisa acontecendo que eu não tô percebendo?" E acaba sobrecarregando até, né, não? Ficam bem preocupados, né, principalmente com aquilo que a gente conversou sobre comparações, né, sempre tem É, aquilo: "Ai, a filha do meu amigo já tá falando e ela não tá falando", então já tá andando, o meu não. isso, Ai, a então filha é maior, sempre os pais são menores, mas a filha tá é, maior do que o meu a minha filho. filha mais velha andou com tantos anos, ela tá com tantos anos, essa tá com tantos anos agora e não tá andando, então sempre tem essa comparação e essa preocupação, né. Entendi. E aqui pra gente, só pra gente, tem alguma, tem como a gente falar sobre, até que fase que é normal a criança não estar falando ainda? Normalmente começam a falar a partir de quando e vai até quando? Então, a criança com 1 ano, ela tem que falar pelo menos um tipo de palavra simples, né, mamãe, papai, vovô, vovó, essas palavras assim. Até 1 ano, aham. Com 1 ano. Aos 2 anos, a criança tem que combinar pelo menos 2 palavras. E aos 3, ela tem que formar algumas frases simples, já. A gente tem uma janela, né, que a gente espera que aconteça esse desenvolvimento para estar dentro da normalidade, né, e se ultrapassa essa janela, daí é um sinal de alerta que precisa de uma avaliação. Entendi. E andar? Até os 18 meses, a gente espera que a criança esteja andando. Entendi. É que tem crianças assim, né, eu acho que foi o meu irmão com 11 meses. Sim, é que cada criança tem o seu tempo, Aí imagina né. conversando com outros pais, Aham. assim, tá lá com 1 Isso ano e, assusta, sei lá, né. 4 meses, não tá andando, e aí: "Ah, o meu andou com 10 meses". Mas cada criança tem o seu tempo, né, como eu falei, tem uma janela de normalidade que a gente tolera, né, se acaba ultrapassando essa janela, daí sim é um sinal de alerta. Mas se ainda tá dentro desse período, tá tudo certo, cada criança vai se desenvolver no seu tempo certo. E aquela criança que sempre fica doentinha, é normal? Tá sempre, assim, com uma gripe, tá sempre meio É com alguma coisa normal. é Aham. normal? As crianças que entram na escolinha, elas tendem a ter de 6 a 10 infecções por ano. Hã. O meu filho faz uns 2 meses que ele tá no colégio, mais ou menos, e ele já ficou doente 3 vezes nesses 2 meses. Olha. Então, acontece com todas as crianças,
É normal, porque o sistema imune deles ainda está em maturação, né? Uhum. Então isso faz parte mesmo da maturação do sistema imune deles. E quanto tempo leva para fortalecer a imunidade? As crianças melhoram um pouquinho a imunidade ali depois de 1 aninho de idade, né, mas essa maturação ela fica mais acentuada ali por volta dos 5 a 7 anos. Isso a gente falando com tratamento, com as consultas em Com dia, as tudo consultas bonitinho. regulares, uma criança que é acompanhada regularmente. E uma criança que tem rotina, comparada a uma criança que não tem rotina, em questão de alimentação, sono, os benefícios que isso traz para a vida dela na qualidade de vida. Principalmente do que a gente está falando da imunidade, né, é importante que a criança tenha uma alimentação adequada, é importante que a criança tenha um sono adequado, com horário para dormir, a gente vê que isso não acontece na maioria das famílias hoje em dia, né. Uma criança tem que brincar, tem que praticar alguma atividade física. Acho que tudo isso contribui para o desenvolvimento da criança, né, e contribui também para a imunidade como um todo. E Uhum. eu acho que principalmente também a criança viver num ambiente que seja saudável emocionalmente, né. Então eu acho que isso fortalece a criança como um todo. É um projeto de vida, eu falo, Sim, né? O filho, a criança ali em desenvolvimento, recebendo tudo, desde o alimento da casa em si que ele vive, alimento físico e o alimento espiritual, emocional. com Tudo certeza. isso é Uhum. responsabilidade de adultos Sim, com a criança. Falando nesse tema ainda sobre responsabilidade, eu acho que é muito difícil hoje, conduzir isso, que são as famosas telas, celulares, iPad, né? E querendo ou não, a gente sabe que acaba assim no dia a dia sobrecarregado com alguma coisa, uma criança, quando é colocada na tela, prende a atenção e dá um alívio ali para conseguir fazer alguma coisa. E a gente está falando de uma realidade real, muitas sim. pessoas que não têm apoio familiar, né, não têm uma rede de apoio. Mas, quais são os prejuízos disso? Então, o excesso de telas, né, ele causa um prejuízo, assim, principalmente no desenvolvimento da criança, né. A criança pode ter um atraso do desenvolvimento, principalmente da fala e da atenção, né. Porque a tela, o que que é? A tela, ele é um estímulo passivo, né. A criança tá ali paradinha, ela só tá recebendo informação. E o que faz o cérebro da criança pensar, né? É brincar, é fazer o faz de conta, é ter uma interação, né, além daquilo. Montar Então sua própria narrativa, sua exatamente. própria historinha ali na brincadeira, né, seria Uhum. isso? Isso, exatamente. A criança, para se desenvolver, ela precisa do pensar, né, e a tela tira tudo isso, né. Qual que é eu acho que, todos os joguinhos, né, assim, até mas os joguinhos seriam diferentes, porque os joguinhos dariam estímulos, não? É, ajudaria a criança a pensar um pouco, mas aí também teria o prejuízo da visão, né. A criança que Hum. fica muito presa no celular acaba podendo ter algum problema de acuidade visual, assim, mais no futuro, né. É porque as realidades são diferentes, né, das famílias de hoje Sim. e de antigamente. Antigamente, realmente, assim, desde eu brincava de bolita com meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, homem, então ele brincava de bolita, ele construía, ruazinhas para os carrinhos passarem. Então, a criança brincava de pega-pega, subia em cima de árvore, enfim, essa qualidade de movimento também. E quando você tem outros filhos ou uma família muito grande com sobrinhos e tudo mais, essa interação entre todos ajuda também no desenvolvimento da criança, vendo outros e compartilhando com outros, as experiências? Ajuda, com certeza, porque a criança precisa da interação social para se desenvolver, né. Então é bem importante ter todo esse contato com a família, contato com os primos, esse brincar, né. Isso atua diretamente no desenvolvimento da criança. Que é o que a escolinha hoje faz, porque correria do dia a Sim, dia, né, eu fui criada no interior, então interior, assim, uma tia morava na esquina, o outro umas 5 quadras, a gente conseguia sair da escola e ainda todo mundo se reunir, se ver 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, depois que terminava a tarefa. Hoje, assim, essa convivência diminuiu mais, principalmente nas grandes cidades. sim.
né, não tem tanto, só mais na escolinha. Principalmente quem não tem rede de apoio também, né, acaba não tendo a Exato. família tão perto. Então a criança acaba tendo essa interação mais na escolinha. Doutora, e a famosa birra? Aquela criança birrenta mesmo, não é aquela que faz uma birrinha, aquela criança birrenta. A birra, ela significa o quê realmente? A birra é uma imaturação uma imaturação neurológica da criança, né. A criança, ela acaba desenvolvendo o emocional antes do racional. Então, é normal que aconteça, né, e é mais por imaturidade mesmo. A Entendi. gente tem que ter limites, né, com certeza, mas com uma regulação emocional também dos adultos, né. Isso que eu ia perguntar, porque muitas vezes olha uma criança birrenta, vamos supor, Sim, e já determina que aquilo é responsabilidade dos pais. Parcialmente seria completamente? O que a doutora falou agora é que já é um estado natural ali da sim, criança que acontece com pode todos desenvolver eles. mais ou não, seria Sim, isso? sim. Algumas crianças, como eu falei, né, a gente precisa impor limites, né, com uma certa regulação emocional, mas acontece com todas as crianças, porque o sistema neurológico deles ainda está passando por uma maturação, né. Umas são mais Umas tranquilinhas. são mais tranquilas, outras têm um pouquinho mais, Que é a né. mesma coisa em relação à fala, a andar, Sim, seria cada isso? um da sua forma, né, de desenvolver e cada um no seu tempo. E quando procurar ajuda, falar: "Não, essa birra aqui já tá passando do limite, isso não tá normal e eu não tô sabendo lidar com isso". Acho que quando a criança tem uma irritabilidade, assim, intensa, inconsolável, sabe. E outros sinais de alertas também que a gente precisa procurar ajuda, né, quando a criança não tem muito bem uma interação social, ou uma criança que não responde muito não faz muito o contato visual, né, uma criança que você chama, que não responde ao chamado, eu acho que esses são sinais de alertas importantes, né, que a gente precisa de uma avaliação médica. É, porque podem ser confusos, hoje em dia, por conta de outras doenças, outros distúrbios. Por exemplo, o TEA, né, o Sim. TDAH. Então, eu tenho um filho pequeno, eu percebo que tem algumas coisas diferentes, mas eu não sei o que é. Quais seriam esses pontos aí de observação? Foi o que eu citei, né, uma criança que não responde, né, ao contato visual, uma criança que não responde ao chamado, uma criança que não consegue apontar as coisas, ela não consegue apontar o que ela quer, uma criança que não tem uma interação social adequada, né. E eu acho que o maior alerta de todos é uma criança que ela tinha uma habilidade e ela acaba perdendo essa habilidade, né. Então eu acho que isso é um sinal de alerta muito importante que a criança precisa de uma avaliação especializada. Vamos explicar um pouquinho, o que é cada um deles, né, o TEA e o TDAH, porque são 2 coisas diferentes, né. Sim, Então, assim, uma age de uma forma e e é outra outra. de Sim. outra. Então, quais seriam esses O sintomas? TEA seria mais um prejuízo social, né, a criança acaba não tendo não consegue fazer o contato visual, é uma criança que não consegue apontar para pedir alguma coisa dos pais, né, uma criança que tem uma dificuldade de interação social, que tem um atraso de linguagem, isso seriam sinais importantes para a gente talvez pensar no TEA, tá. E o TDAH é uma criança que tem um déficit de atenção, né, é um déficit de atenção e hiperatividade, então aquela criança que tem um pouquinho mais de energia, aquela criança que não consegue se concentrar para fazer uma atividade, né, que faz várias coisas ao mesmo tempo e nenhuma delas ele consegue terminar. Uhum. Então eu acho que essa é a diferença entre as 2, assim, falando resumidamente. Uhum. E isso tudo causa impacto nos pais, né? Tudo que a gente está falando aqui, vale lembrar que uma rotina saudável, a gente fala tanto sobre isso aqui no podcast, uma rotina saudável, ela faz bem aplicada em qualquer área da vida, e em qualquer momento da vida, seja na velhice ou desde o nascimento de uma criança. Ou agora, decidir ter uma vida saudável, um sono regular, uma alimentação boa, movimento, atividade física, tudo que serve para o adulto na questão de rotina saudável, serve para uma A criança. E criança. eu acredito que um gancho muito forte de saúde, quando a gente tem, crianças convivendo com a gente, sendo pais ou não, é o exemplo. Com Então certeza. eu vejo que
não adianta só ter alguma coisa para o outro e não ter para si mesmo. E isso é da vida. Muitas vezes a gente tenta entregar ao outro, até em relacionamentos, algo que nós não temos por nós mesmos. A gente passa para o outro aquilo que nós não temos e acaba ficando em falta. O outro recebe, mas recebe algo que a gente não consegue dar continuidade e que ele não vê acontecendo com a gente. Então, eu acredito que a maior parte da atenção é o relacionamento entre os responsáveis. Com certeza, Dani. As crianças, assim, eles não aprendem com o discurso, eles aprendem com o exemplo, né? Então, se eu quero que uma criança coma bem, eu tenho que comer bem também, né? Eu tenho que dar o exemplo em casa. Se eu quero que o meu filho durma no horário certo, eu também tenho que dar o exemplo em casa, né? Então, eu acho que a criança acaba aprendendo mais no exemplo, e se a gente quer que nosso filho tenha uma rotina saudável, né? A gente também precisa fazer isso por nós. E o emocional dos pais conta muito. Então, às vezes, tem um filho com o TEA, por exemplo, ou o TDAH, e é uma criança muito agitada, está sobrecarregada com alguma coisa, e o pai vai ali se desgastando. Em consulta, um bom pediatra, ele já consegue visualizar isso e diagnosticar? Com certeza. A gente consegue ir na consulta, né? E a gente consegue acolher os pais também, né, porque além de a gente não quer só, eh, fazer cobranças, né, a gente também tem isso de acolher os pais. Então, Uhum. é importante que a criança faça esse acompanhamento regular, né, porque além da gente estar cuidando da criança, a gente também está acolhendo os pais. E eu acho que os pais estando para as crianças estarem bem emocionalmente, os pais também precisam estar, né. Uhum. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento com E eles. na vida, assim, a gente não foi, feito várias vezes, nós não fomos reconstruídos várias vezes para uma determinada função. E ser pai, ser responsável, é lidar com algumas frustrações, lidar com erros, com falhas. Então, se reestruturar em cima de uma falha não é fácil, Com em se certeza. tratando de um ser humano, em se tratando de alguém em que eu acredito que tudo é mais pesado, né? Tudo é mais pesado, é uma vida que depende de mim. Sim. Então, hoje, para esses papais que às vezes estão sobrecarregados, mas querem entregar o máximo para os seus filhos, o que você diria como profissional? Eu diria que as crianças não exigem pais perfeitos, né. Elas exigem pais que estão dispostos, né, a se construir junto com a criança, né, a evoluir junto com a criança. Pais Uhum. atentos, pais presentes, principalmente, né. Eu acho que isso faz Estar, toda a diferença. né? A Estar junto. presença faz toda a diferença no emocional da criança. Às vezes a gente fica muito preocupado com a saúde física, que tem mesmo, que é muito. São muitas preocupações, né? Acaba sobrecarregando. São muitos medos que nós temos. Mas eu acredito que o medo, ele acaba roubando a essência do presente. Então, estar presente, estar no momento, não no futuro. Mas e se isso acontecer? Mas e se isso der errado? Mas e se isso não funcionar? Estar no presente é trabalhar o conhecimento, prevenindo para se acontecer, que não é aonde nós temos que pensar, Sim. a gente está trabalhando o conhecimento diário. Então eu tenho um filho, o meu filho é hiperativo, ou meu filho, eu vou estudar mais sobre isso, não pensando no "se", mas por conhecimento, eu tenho um filho que age dessa forma, Uhum. né. Eu sei que o meu filho, ele demanda muita atenção, eu não vou pensar se quando ele crescer, se quando, o que que eu posso fazer agora? A parcelinha do hoje, eu vejo que tira um pouco dessa ansiedade que acaba não trabalhando nem Sim. no "se" lá na frente, e nem no agora, faltando. Às vezes, faltando o medo, faltando a coragem do só estar, para trabalhar aquilo que muitas vezes nem acontece, né. É verdade. Se a gente fica muito preso ao futuro, isso gera uma ansiedade imensa, né. Eu falo por experiência própria, assim, logo que eu virei mãe, veio toda aquela insegurança que a gente já conversou ali no início, e a primeira febre do meu filho, eu fiquei pensando lá no futuro, e se ele evoluir com isso, e se ele evoluir com aquilo, mas a gente tem que Uhum. parar e pensar: "Não, calma, ele tá com febre agora, a gente vai tratar a febre e a gente vai acompanhar, né, tá tudo certo, a gente não tem que sofrer lá no futuro", né. Isso causa uma ansiedade enorme na gente, né, Exato. e consequentemente a gente também causa uma ansiedade na criança, né, porque E como eu falei, a gente tem que estar emocionalmente bem para eles estarem também.
E é uma coisa normal normal assim, é uma coisa do ser humano sentir medo, e é óbvio que é muito fácil a gente falar assim: "Ah, não vale a pena você ficar sofrendo tanto por uma coisa que não aconteceu". Mas aí que entram 2 coisas que eu sempre digo: emoções, a gente trabalha em terapia, Sim, lendo bons livros, eu não tenho um investimento hoje de fazer uma terapia para mim, para o meu marido, para o meu filho, então eu vou investir em bons livros para adultos e para crianças. Eu vou investir em um tempo de qualidade no YouTube, vendo, algum profissional referência conversando sobre. Ah, eu vou investir no meu emocional. Tô vendo que eu tô muito ansiosa, que meu filho ele tá seguindo por esse caminho, porque filho de peixe, peixinho sim. tá seguindo por esse caminho, então eu vou começar a buscar conhecimento para trazer uma rotina leve para o meu dia a dia. E a outra é a fé. Então tem coisas que a gente só consegue fazer até um certo ponto, e depois desse ponto é Deus, a sua espiritualidade, é o que você acredita. E jogar isso de uma forma, em descanso, para que deixe Deus agir na forma de confiança, que é trabalhando isso dentro da sua família, porque querendo ou não, a medicina ela vai até o ponto da prevenção, do tratamento, Sim, e ok. E tem as outras coisas, que é o "e se", que a medicina não pode trabalhar, no que são: "Ai, se isso acontecer", porque é um futuro que não que aconteceu não ainda. aconteceu, exatamente. Mas é isso, eu acho que os papais depois de assistir esse episódio vão ficar um pouquinho mais tranquilos, até porque a gente consegue trabalhar muito prevenção, a gente consegue trabalhar muito através da rotina, de bons hábitos, né, doutora? E se acontecer alguma coisa, hoje tem vários tratamentos, tem uma profissional Com excelente como certeza. você, Obrigada. tem a estrutura do Hospital São Judas, que para mim ela é muito boa, porque tem o cartão Tadeu, Sim, então tem muitas pessoas que não têm condições hoje, então o cartão Tadeu é um cartão de benefícios com rede hospitalar própria, que também cuida dos baixinhos, né, e não tem desculpa para não fazer os exames e trabalhar não. com Bem prevenção sempre. completo o hospital, né, várias especialidades, temos laboratório, temos exames de imagem, então é um serviço bem completo e estaremos lá de portas abertas para receber quem precisar. Vamos finalizar, deixando aquela dica para os papais, de primeira viagem. Então, hoje, com aquela insegurança, coração apertadinho, meu Deus, tanta coisa, medo, acordando à noite para ver se está respirando, né? Meu Deus, será que está Acontece com respirando? todo mundo. Deixa eu colocar aqui ó, a mãozinha para ver se o coração está Aham, batendo, né? acontece com Então, todo é mundo. muito, 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 muito angustiante passar Sim. por essa sensação. E você, como pediatra, doutora, o que falaria para esses pais? Calmar em coração, né, e como eu disse anteriormente, as crianças não querem pais perfeitos, né, elas querem pais atentos e que estejam presentes. Então eu acho que é importante que a gente não esteja tranquilo, com o coração tranquilo, para a gente poder conseguir oferecer o melhor para essas crianças. Doutora, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento, é muito importante e fomentar isso na vida das pessoas, né? Ter uma vida um pouquinho mais leve, entendendo o realizar dos sonhos e ir curtindo o momento presente. Muito obrigada. Obrigada, Dani, foi um prazer estar aqui com vocês. E para você que acompanha, não esqueça, segue a gente, compartilha esse vídeo. Você que é mamãe, você que é papai ou conhece um, compartilha esse vídeo com eles, tá bom? Até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.